Irmãos, é tão precioso estar diante do Senhor e adorando ao Senhor realmente, né? Eu acho que se nós percebermos aquilo que cantamos e se vivermos aquilo que cantamos, não precisava nem abrir a palavra hoje. Porque o Senhor era maravilhoso. Quando cantamos a palavra do Senhor, quando realmente adoramos ao Senhor, Ele ministra a nós, né? O Senhor falou que Ele ia cantar louvores no meio do seu povo. Quando cantamos levantai, ó portas, estamos cantando aos salmos. Ó portas, as vossas cabeças. Quem é aquele que virá? É o nosso rei. Cantamos que é ansioso esperando o nosso rei. Irmão, se vivermos, tivermos esse coração, se hoje sairmos daqui com o coração mais inflamados pelo Senhor, isso já podemos estar satisfeitos. Porque o Senhor tem algo a realizar em nós, né? Algo a realizar, como meu irmão começou a compartilhar. Ele quer uma casa, Ele quer um edifício, Ele quer um povo que ame a Ele, que seja formado à imagem do seu Filho. Se pudermos hoje ser impactados por isso, né? O Senhor pode ganhar um pouco mais, né? Então, vamos orar, né? Agradecer ao Senhor por esse precioso tempo, né? Ó Pai, te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é verdadeira, Senhor. Que podemos crer, Senhor, num Deus, Senhor, que não é mentiroso, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumpriu, Senhor. E nós podemos estar diante da Tua presença, Senhor, nessa noite, Senhor, com reverência, Senhor. Pedindo a Tua graça, Senhor, a Tua unção, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, ministre a nós, Senhor, porque não temos capacidade alguma, Senhor, que não venha de Ti, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor. A Tua palavra, Senhor, nós confiamos, Senhor. A Tua palavra, Senhor, a Ti mesmo, Senhor. Que o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações, Senhor, não só agora, Senhor, mas todos os dias, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos converta, Pai, a cada dia a Ti mesmo, Senhor. O Senhor usa esse tempo, Senhor, para nos cativar mais, Senhor. Para que possamos Te amar mais, Senhor. Para que possamos realmente ansiar, Senhor, a vinda do Teu Filho amado, Senhor. Com anseio, Senhor, tão grande nos nossos corações, Senhor. Que não queremos, Senhor, viver, Senhor, nada, Senhor, para este mundo, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, não esteja aqui, Senhor. Mas que o nosso coração, Senhor, esteja no céu, Senhor. Porque nós somos de lá, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Usa esse tempo, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem lá em 1 Coríntios, capítulo 9, começar compartilhando algo sobre esse trecho aqui que Paulo deixou para nós. O irmão Valdeci tem compartilhado tanto sobre Coríntios. A gente vê o coração de Paulo, né, tão desejoso de apresentar, como ele mesmo diz, aquele povo como uma noiva, né, preparada para Deus. E aqui ele fala, em 1 Coríntios 9, a partir do verso 24, ele vai falar assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Irmãos, esse homem, ele tinha um alvo, ele tinha um propósito na sua vida, que era agradar ao seu Senhor, que era satisfazer ao Senhor. Ele se empenhava, mesmo antes de conhecer o Senhor, ele fala que ele se empenhava e achava que da maneira que ele estava fazendo, matando os cristãos, ele estava prestando culto a Deus. Ele era fervoroso nisso. Ele pedia cartas para os principais sacerdotes e saía matando. E com isso ele julgava que ele estava prestando culto a Deus. Mas o Senhor o alcançou, da mesma forma que alcançou a nós. E o propósito de Paulo agora mudou. Na verdade,
ele continuou querendo servir a Deus, mas agora o Senhor ajustou o seu alvo. Ué, Paulo, você está me perseguindo, Jesus falou. E ele se assustou. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. E ali o Senhor o encontrou. E agora ele tinha um alvo que era satisfazer o seu Senhor. Pregar agora a quem ele estava perseguindo. E ele saiu pregando e ministrando da vida do Senhor, daquilo que ele viu. Ele fala para o rei Agripa, no final da sua vida ali, eu não fui desobediente à visão celestial, ó rei Agripa. Ele não foi desobediente. Ele foi fiel àquilo que o Senhor mostrou para ele. Ele teve uma visão do Senhor, o próprio Senhor apareceu para ele. Assim como o Senhor teve com os discípulos, o Senhor apareceu a Paulo. E ele teve uma visão do Senhor. Ele agora fala que ele não corria como alguém que não tem alvo. Alguém que não tem alvo, não tem meta, não tem um objetivo, o que ele vai poder realizar? Não grandes coisas, né? Se a gente tem uma meta, seja na nossa vida pessoal, em qualquer esfera da nossa vida, nós podemos alcançar aquele objetivo. Mas se nós somos como muitas pessoas que não têm objetivo algum na vida, então não resta muita coisa para nós, né? Mas Paulo fala que ele corria como alguém que tem alvo, com um objetivo de alcançar essa coroa. Porque aqueles atletas, eles alcançam uma coroa que é corruptível. Naquela época lá, eles ganhavam aquela coroa, né, de louros, algo que logo depois já estava estragada. Mas para aquele atleta, para aquele corredor que ia para uma Olimpíada, ou não é diferente nos nossos dias, aquele atleta tem um objetivo, tem um alvo. Mas para chegar lá, ele tem um caminho a percorrer. E esse caminho é árduo. Esse caminho tem dificuldades, tem lutas, tem provas. Não estou falando de algo espiritual, estamos falando de algo natural. Isso aí com qualquer objetivo nosso. Se nós tivermos objetivo, nós vamos ter dificuldades, vamos ter lutas. Porque se o objetivo é muito fácil, então não é tão difícil chegar lá. Mas se o objetivo é difícil, não vai ter luta, vai ter dificuldade. Uma vez eu ouvi um documentário breve sobre aquele grande nadador, né, o Michael Phelps, o maior medalhista olímpico de todos os tempos. Os irmãos devem conhecer. E ele fala que a partir dos 14 anos da vida dele, ele treinava todos os dias. 7 dias na semana, 365 dias no ano. Enquanto os outros, aos domingos, descansavam, ele estava treinando. E ele fez isso durante muitos anos da sua vida. E olha onde que ele chegou. Não foi só porque ele era alto, ele tinha a mão grande. Não, mas porque ele se esforçou. E nesse esforço, você acha que algum dia ele não levantou e falou assim, não, hoje eu não vou treinar não. Né? Ai, que dificuldade. Você acha que ele não passou por dor? Os atletas de alto nível, eles treinam com dor. Eles fazem infiltrações para treinar com dor. Eles têm lutas que nós não sabemos o que é. Porque nós não somos atletas de alto nível. Mas espiritualmente, nós vamos ter luta também. Nós vamos poder ser atletas espirituais. Porque o Senhor quer um povo que se dedica a Ele e que busca a Ele espiritualmente. Ele não quer algo natural, Ele quer algo espiritual. Ele está construindo uma casa, mas não é uma casa física. Ele quer a sua casa espiritual. E para chegarmos lá, para sermos casa, ele fala lá em Hebreus que nós temos se nós mantivermos firmes. Hoje tem muita coisa sendo levantada por aí, que não pode ser chamada de casa de Deus. Hoje tem muita aberração que não é a casa de Deus. A casa de Deus é onde o seu nome é exaltado, onde o Senhor é visto, onde o Senhor é exaltado e glorificado, onde Ele manda e o seu povo obedece, onde Ele tem a primazia. Mas para chegarmos nesse objetivo que Paulo fala aqui, irmãos, nós vamos ter muita luta, dificuldades, provações. O caminho é árduo, é longo, mas Ele está conosco. Glórias ao Senhor, porque Ele, ela fala que
Ele começou uma boa obra e Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Mas se a gente vê o lado natural, como esse atleta, ele passa dificuldades, ele para alcançar essa coroa, nós somos muito fracos, irmão. Nós, na primeira dificuldade, nós desistimos. Nós temos uma meta lá no final. Se para o atleta, a mesma coisa. Nós temos uma meta, alcançar essa coroa, estar diante do Senhor. Mas até lá, a palavra fala que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então tem outros objetivos menores. O Senhor vai trabalhando gradualmente a nossa vida. Ele não nos tira de um nível e coloca num outro muito acima do que nós estamos. Ele vai trabalhando gradualmente. Mas se a gente despreza esse pequeno, a gente nunca vai chegar lá. Se o Senhor fala, meu filho, hoje faça isso, a gente não quer fazer. Então como que a gente vai progredir? Como que a gente vai avançar? Não tem como. O Senhor deseja trabalhar conosco. Esse caminho é longo, é árduo, ele requer disciplina, perseverança. Mas lá na frente tem uma recompensa. Lá na frente tem um prêmio que nos espera. Olha só o que Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Primeira coisa então que o Senhor tem que nos dar, irmãos, é uma visão clara do que nos espera lá na frente. Se não vermos e não tivermos um objetivo, ficarmos como golpeando o ar, como Paulo fala aqui, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Temos que ter um objetivo claro. Ali ele fala se dominar em tudo é uma vida regrada. O que é uma vida regrada hoje? Para os atletas, eles têm uma alimentação correta, tem um nutricionista, tem a pessoa que faz a preparação física, tem aquilo, aquele outro. Hoje nós temos quem para nos ajudar? O Senhor deu quem? Os apóstolos, os mestres, os profetas, os evangelistas, os pastores, mas não para que eles façam por nós, mas para que eles capacitem os santos a executarem o seu serviço. Então nós temos treinadores hoje no meio do povo de Deus. Nós não queremos ser treinados, nós não queremos ter disciplina, nós queremos viver de qualquer maneira. Se alguém fala, irmão, vamos fazer dessa forma, busca mais a palavra do Senhor. Não, irmão, você quer cuidar da minha vida? Irmão, vamos ler a palavra do Senhor pela manhã. Irmão, eu tenho muito tempo, não tenho muito tempo para fazer isso não. Eu tenho que acordar cedo, tenho que trabalhar, minha empresa tem que ter lucro, sou muito atarefado, irmãos, as prioridades da nossa vida têm que ser de acordo com os nossos objetivos. Se nós tivermos objetivos para o Senhor, então as prioridades vão ser o Senhor. Mas se agora os nossos objetivos forem outros, então as nossas prioridades vão ser outras. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Paulo falando para Timóteo aqui no final da sua vida. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Não temos uma coroa preparada. Era só para Paulo? Não era. O chamado é para todos do seu povo. O Senhor fala lá para aquelas igrejas do Apocalipse, ao vencedor vai acontecer isso. Ao vencedor vai se sentar no trono. Ao vencedor vai fazer acontecer isso, isso e aquilo. Porque dentro do povo de Deus, existem aqueles que vão vencer, vão alcançar, chegar no fim da carreira e falar como Paulo. Eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora o Senhor, Ele é fiel. Ele vai nos recompensar, ainda que nós não merecemos nada, irmão. Nós não merecemos nem a nossa salvação. O que dirá ser recompensado pelo Senhor? Mas Ele, na sua misericórdia, né? Ele, na sua graça infinita, Ele vai nos recompensar, se formos fiéis a Ele. E não era só para Paulo. Nós podemos pensar, irmão, eu nunca vou ser igual a Paulo. Mas o nosso objetivo é ser igual a Paulo? Não é. Paulo, claro que falava que para os irmãos serem imitadores dele, porque ele era de Cristo.
Nosso grande padrão é o nosso Senhor. Piorou, né? Se Paulo está difícil, imagina o Senhor. Agora ficou impossível mesmo. Nenhum de nós tem capacidade. O máximo que a gente produz é trapo de imundícia, né? Nossa justiça, como diz o profeta, é trapo de imundícia. É pela graça do Senhor. É Ele trabalhando em nós. Ele vivendo em nós, como Paulo fala. E não somente para Paulo a coroa está preparada, mas para todos os que amarem a sua vinda. Irmão, temos que amar a vinda do Senhor. O Senhor fala em Mateus 16 ali que aquelas pessoas, os fariseus, estavam pedindo um sinal. Ele fala, vocês sabem discernir os tempos? Um dia vai chover, outro dia não vai. Mas não vai ser dado sinal para vocês, só o sinal de Jonas. Eles queriam sinal, queriam grandes coisas, mas não queriam obedecer a Jesus, vinha a Jesus. Eles queriam, tanto que mataram o Senhor. Eles não queriam obedecer o Senhor. Sabiam discernir as coisas naturais. As coisas espirituais eles não conseguiam. Que o Senhor abra os nossos olhos, né? Para vermos não somente as coisas naturais. As coisas naturais, se a gente vê, discernir com os olhos espirituais, a gente vê que os tempos nossos são tempos do fim. O Senhor não tem muito tempo. Irmãos, as coisas estão andando de uma forma galopante, né? Se a gente começa a parar para ver, a gente às vezes está meio desligado das coisas, não é ficar vendo o jornal, não, porque isso aí não vai... Claro, alguma coisa ou outra você vê, mas se a gente vê, ouve notícias de irmãos que estão em outros lugares, e se a gente olha todo o cenário do mundo, a gente vê que as coisas estão sendo preparadas, né? Para que o anticristo venha, mas nosso foco não é o anticristo, é o nosso Senhor. As coisas estão muito perto da vinda do Senhor. O Senhor nós não temos tempo a perder. Ficar aqui preocupado e tirando os olhos do nosso Senhor. Não. A gente tem que, a cada dia, as coisas vão apertar. Mas que nossos olhos estejam no Senhor. Então, Tiago fala também da coroa. Olha só, não é só Paulo que fala da coroa. Tiago também fala, Tiago 1 vai falar no verso 2 que é para nós termos motivo de grande alegria, porque sermos prósperos? Não, passarmos por provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Quando somos provados, nós temos agora perseverança. Isso naturalmente e espiritualmente também. Quando o Senhor nos prova, quando as situações nos provam, isso gera em nós perseverança. Se perseveramos no Senhor, nós vamos vencendo. E o Senhor vai progredindo em nós. E lá no verso 12, ele fala, feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Até parece que Tiago andou com Paulo. Mas é o mesmo Espírito, irmão. É o mesmo Espírito. Olha o que Pedro fala, 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, verso 4, fala que quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imercessível coroa da glória. Pedro também está falando a mesma coisa. Então nós temos uma recompensa. Nós temos que olhar para o Senhor. Vamos olhar em Mateus, capítulo 25. A gente vê que em Hebreus 12 o Senhor fala, o autor de Hebreus ali citando Jesus, ele fala que Jesus, em troca da alegria que estava proposta a ele suportou a cruz. Jesus olhou lá para frente. Isaías 53 fala do servo sofredor, né, que ele veria o penoso fruto do trabalho das suas mãos e ficaria satisfeito. Irmãos, a cruz não foi nada agradável ao nosso Senhor. E ela nunca é agradável a nós. Mas esse é
é o único caminho. Se o Senhor deixasse outro, né, nós poderíamos seguir. Ah, o Senhor deixou 2 caminhos aqui. Esse da cruz é mais difícil, mas tem outro. Não, não tem. O Senhor foi muito claro, né? Que existem apenas 2 caminhos. O caminho que é largo, que é espaçoso, mas ele conduz para onde? Para a perdição. E o outro caminho é estreito. A porta é apertada. O caminho é estreito. É difícil. Tem subida, muitas subidas, descidas, mas ele conduz para a vida. Então, nós sempre temos que olhar para frente. Olhar para o nosso Senhor. As coisas aqui, quando a gente olha lá para frente, as coisas aqui, elas perdem um pouco o valor. As dificuldades, as provas, são tão pequenas comparada com a eternidade que está nos esperando. Tão pequena, tão pequena. Faz a conta aí os matemáticos, os engenheiros, o que é 80 anos perto da eternidade? É desprezível, né? Pode desprezar. E a gente acha que é grandes coisas, né? 80 anos é um tempo que eu não posso perder buscando as coisas do Senhor, não é que eu tenho que buscar as minhas aqui. Irmãos, o Senhor fala lá em Mateus, no Sermão do Monte, buscar em primeiro lugar as coisas do céu, o seu reino, o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então não fica preocupado se você vai comer hoje, se você vai beber, com que roupa que vai andar. É o gentio que preocupa com essas coisas. Nossa preocupação é o reino de Deus, é a glória de Deus, é a vinda do nosso Senhor. Se a gente preocupar com isso, o que importa, irmão, se eu estou vestindo uma roupa amarela, roxa, ou dessa marca ou da outra? Mas por que as pessoas do mundo procuram isso? Não, irmão, eu tenho que vestir essa roupa aqui porque essa roupa é dessa marca. Aí você tem aquele status, você tem aquilo. É o gentio que procura essas coisas. Não tem problema de vestir roupa de marca, não. Não é isso que eu estou falando. Mas se a gente, nosso coração está nisso, irmão, na hora que vier o reino do Senhor, vamos ver o que Mateus fala aqui. O Senhor falando. Mateus 25, ele começa falando da parábola das 10 virgens, né? Chegou uma hora que o noivo veio. E aquelas prudentes entraram e as outras ficaram. Quem esteja atento. E a partir do verso 14 ele vai contar a parábola dos talentos. A um ele deu 1 talento, a outro ele deu 5, a outro ele deu 2. E ele fala, segundo a capacidade de cada um, entregou os seus bens. E aquele que recebia 5, no verso 16, saiu a negociá-los. Ganhou mais 5, e o outro, que havia recebido 2, ganhou mais 2. E o que havia recebido 1 foi e cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor voltou para acertar contas com eles. Essa parábola o Senhor não explicou depois. Chega aqui, meus discípulos, vou explicar a parábola do talento. Não precisa explicar. Está claro. Só vê quem não quer. O Senhor deu talentos a nós. E Ele vai voltar. Ele vai acertar conta conosco. Não pense que o Senhor vai voltar e vai deixar as coisas para trás. Não, vamos aqui que agora a gente quer assim. As políticas é assim, né? A gente vê. Os políticos aqui, principalmente no nosso país, tem um erro. Não, mas cobra aqui e vamos embora. Que não vai dar nada, não. E daqui a pouco elege de novo, é assim. Mas com o Senhor não é assim. Ele vai acertar as contas. Ele vai pedir o que é dele. Porque ele deu os talentos, o talento é de quem? É dele. Aquilo que ele deu para nós granjearmos mais para ele, não para nós. Então, quando chegando que havia recebido 5 talentos, verso 20, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse, Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Irmãos, se nós não tivermos essa visão e não desejarmos esse dia, o Senhor fala assim, servo, você foi bom, você foi fiel. Nós vamos andar de qualquer jeito.
Nós vamos andar e vamos desprezar esse talento que Ele nos deu. Imagina diante do Senhor Ele falando o seu nome. Servo fulano de tal. Você foi bom. Você foi fiel. Entra na alegria do seu Senhor. As bodas estão preparadas desde toda a eternidade. Mas não são para qualquer um. A boda não é para qualquer um. É para aqueles que ataviaram suas roupas. Fala das obras de justiça. Isso está lá em Apocalipse. Lembra que na parábola das bodas, o Senhor fala que chegou lá naquela festa, tinha um que não estava vestido adequadamente. O que o Senhor falou? Não, troca a roupa dele aí, vamos dar um jeito. Não. E o que você está fazendo aqui? Ele foi chamado, ele era daqueles convidados, mas não estava adequado. Ele foi posto de lado. As bodas são para aqueles que amam a vinda do Senhor. Como nós vamos entrar nas bodas do Senhor se nós vivermos aqui descuidadamente? Vivemos aqui de qualquer maneira. O Senhor fala, não, vem aqui agora para alegria. Não, servo, agora você vai ter... Vamos ver o que aconteceu aqui. E é o que havia recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Por fim, chegando que havia recebido 1 talento, disse, Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Esse é o nosso Senhor? Esse é o nosso Senhor? Se nós vermos o Senhor dessa forma, não temos conhecido o nosso Senhor. Ele planta e ele colhe aquilo que ele plantou. Ele não vai colher o que ele não semeou, não. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu Senhor lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Sabia que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai ao que tem 10 talentos. Pois a todo que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos entrar nesse aspecto, nisso aqui, deixa para os estudiosos saber o que é essas trevas exteriores. Deixa para outros irmãos, não toma esse escopo agora. Mas, irmãos, algo agradável não é. Isso eu tenho certeza. Porque o Senhor falou que aqui vai ter choro, vai ter ranger de dentes. Irmãos, que a gente tenha temor, né? Que a gente, imagina, irmãos, se o Senhor falar servo inútil para nós, se for preguiçoso, servo infiel, agora você vai ser disciplinado. Nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Que Ele nos mostre com clareza, né, a sua glória, que desejemos estar com Ele. E para isso, temos que ser fiéis nesse pouco que Ele tem nos dado. O pouco na nossa casa, com os nossos filhos, no nosso serviço, no meio dos irmãos. Isso é pouco, irmãos. É muito pouco. Mas nesse pouco Ele quer que a gente seja fiel. Para chegar nesse dia, nós estarmos com Ele. E Lucas, citando essa parábola das minas, que é a mesma coisa, ele fala de uma aplicação diferente, que aquele foi dado uma mina a cada um. E um servo conseguiu 10 minas, o outro 5, e o outro 2. E o outro também a mesma coisa, escondeu a mina. E aquele que conseguiu 10 minas ia reinar, ia governar sobre 10 cidades, no reino do Senhor. E como vamos reinar com Ele, ter alguma autoridade, se nós, no pouco que nós temos, nós somos infiéis? Como que alguém é prefeito, é algo... Hoje, aqui, qualquer coisa pode, né? Mas num lugar sério, como alguém vai governar um país, uma cidade, se ele não tem a mínima estrutura? Tira
qualquer um da rua e põe lá. Não é assim. Com o Senhor, não. Como que ele vai... Nós vamos reinar com ele? O Lance Lambert fala isso no livro dele. Que como nós vamos governar e outros estarem abaixo de nós, se não conseguimos governar nem o nosso cachorro, ele fala. Nem os nossos filhos nós não conseguimos manter sob disciplina. Nós vamos querer reinar sobre o quê, irmãos? Vamos ter que ser disciplinados. O Senhor quer servos fiéis. O Senhor quer servos, não super-homens, não. Servos fiéis. Servos que Ele confiou uma tarefa. E nós agora temos esse objetivo. O objetivo de agradá-lo, de satisfazê-lo. Então nós temos um alvo. E pela graça do Senhor, temos que perseguir esse alvo. Aquilo que Paulo fala de esmurrar o nosso corpo, é algo que não era brincadeira. Ele esmurrava o seu corpo para que, pregando a outros, ele não fosse desqualificado. Paulo falando isso, irmãos. Então, qualquer um de nós podemos ser desqualificados. Não, eu sou muito bom. Deus não vai me desqualificar, eu não vou ser reprovado. Se não seguirmos o caminho do Senhor, vamos ser reprovados. Vamos ser. Por isso que nós temos essa luta em nós. A carne milita contra o espírito, Paulo fala. E o espírito contra a carne. Temos que nos alimentar do Senhor. Temos que ser cheios do Senhor. Quando Paulo fala aos romanos que nós fomos crucificados com Cristo, ele vem falando dessa questão. Aonde que abundou a graça, o pecado superabundou a graça. Nós vamos pecar agora para que a graça seja mais abundante? Não. Nós fomos mortos para o pecado. Mas ele fala lá no capítulo 7 que tinha essa luta. Às vezes a vontade nossa é agradar ao Senhor, mas nós pecamos. Como que nós vamos vencer isso? Paulo fala no capítulo 8 que existe uma outra lei, que é a lei do Espírito e da vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Ele fala aos Gálatas, andar no Espírito jamais satisfaria as concupiscências da carne. Não, nós vamos ser vencedores andando em comunhão com o Senhor, andando no Espírito. Como nós vamos vencer nele? É Ele em nós. Mas temos que ter essa luta, não na carne, mas no Espírito, de buscarmos ao Senhor. É algo misterioso, como que nós cooperamos com o Senhor. Não é o Senhor só que trabalha em nós, é? Não, tem a parte nossa também. Se nós não quisermos, Ele não vai trabalhar. Ele não vem e arromba a porta. Lá em Laodiceia podia ter arrombado. Não, deixa que eu entro aqui. Não, Ele é gentil, o Senhor bate a porta. Vocês querem que eu entre? Vocês querem que eu transforme as suas vidas? Ele transforma. Mas se não quisermos, Ele não transforma. Não é porque Ele não pode, Ele não tem poder. Não, de maneira nenhuma. Mas é porque nós não nos rendemos a Ele. Então, vamos abrir lá em Números 14. O Senhor tem que nos dar uma visão clara dEle. Daquilo que Ele deseja para nós. Nós alcançarmos essa recompensa, alcançarmos estar com Ele, é algo tão maravilhoso. Nós não percamos de vista isso, porque senão nós vamos ficar perdidos, andando em círculo igual aquele povo lá no deserto. Irmãos, esse texto aqui de Números 14, vamos ver antes do 13 um pouquinho, antes do 14, vamos ver o capítulo 13. O capítulo 13, o verso 1 fala que o Senhor mandou aqueles espias sondarem a terra. E eles foram. Um de cada tribo. E lá no verso 25 do capítulo 13, eles falam que depois de 40 dias eles voltaram. Se apresentaram à comunidade e relataram tudo a toda a comunidade e mostraram o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviaste. Ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. Eles trouxeram o fruto da terra. Contudo,
O povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Aí Caleb falou, opa, pera aí. Gente, vamos ficar quieto um pouquinho. Caleb falou. Nós temos que subir e nos apoderar dessa terra, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Olha um homem que viu algo do Senhor, que confiou no Senhor. O que o Senhor tinha falado para aquele povo? Eu vou tirar vocês do Egito. Irmãos, eles viram 10 pragas no Egito. Eles viram o mar se abrindo. Mas eles não viram o Senhor. Eles viram tudo, mas eles não viram nada. Eles não viram nada. Eles estavam falando, não, a terra é boa, mas olha, tem umas coisas difíceis lá. Tem gigantes, tem umas pessoas lá na montanha. Não vai ser fácil. O Senhor falou que ia ser fácil? Em nenhum momento. Ele não falou. Ele falou que eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Esse era o objetivo deles, chegar nessa terra. Então, Caleb fez isso. Mas os homens, no verso 31, que haviam subido, disseram, não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Naturalmente, eles eram mesmo muito mais fortes que eles. Imagina um povo que está peregrinando no deserto com mulher, criança. Como que vai avançar contra um povo que tinha, como Jericó, por exemplo, muralhas grandiosas, aqui gigantes? Não era impossível aos olhos naturais. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra que passamos para conhecê-la é terra que devora os seus habitantes. E todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins. E éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Irmão, sempre existe no meio do povo aqueles que desanimam o povo. Aqueles que falam, irmãos, esse negócio é muito difícil. Acho que chegar lá naquilo que você está falando, na recompensa, no prêmio, não, acho que era só para alguns mesmo, lá para Paulo, quem sabe para Pedro, para os apóstolos, para aqueles grandes homens de Deus que a gente vê na história, Lutero e outros, Calvino, aqueles que foram missionários lá no meio dos índios, morreram. Acho que era para alguns, irmão, não é para todos. É muito difícil esse negócio. Não é tudo aquilo que vocês estão falando aí, não. A terra devora os seus habitantes. Irmãos, começaram a falar mentira aqui. Então, no capítulo 14, a comunidade levantou a voz e gritou. E o povo chorou aquela noite. Imagina a situação. Estavam desesperados. E todos os israelitas que agradeceram a Moisés murmuraram contra Moisés e Arão. E a comunidade disse, seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito. Seria melhor se tivéssemos morrido neste deserto. Por que o Senhor nos trouxe a essa terra para cairmos a espada? Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros, escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Irmãos, misericórdia, o que esse povo estava fazendo? Não tinham visão nenhuma do que ele estava fazendo. Totalmente perdidos. Queriam voltar para o Egito. Murmurando contra Deus, nós vamos ser mortos, nossos filhos vão ser mortos. Vamos escolher alguém aqui para voltar para o Egito. Aí Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia. E olha só Josué e Caleb aqui no verso 6. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a comunidade. A terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós.
terra que dá leite e mel. Irmãos, olha só o que esses irmãos estão falando. A terra é do Senhor, o Senhor é fiel, Ele vai nos dar essa terra. Se Ele se agradar de nós, Ele vai nos dar. Apenas dizer, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Esses eram homens que viram o Senhor. Eram homens que conheciam o seu Senhor. O Senhor vai conosco. Amém. Irmãos, e o que aconteceu depois disso? A comunidade disse que fossem apedrejados. Irmãos, eles queriam apedrejar os servos que estavam falando, vamos, que o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Eles queriam apedrejar esses servos. E o que o Senhor fez? A glória do Senhor apareceu na tenda a todos os israelitas. Irmãos, Deus interveio aqui. Deus desceu lá do céu. E falou, não, vocês não vão apedrejar esses homens, não. Esses homens são servos fiéis. E o Senhor disse para Moisés, até quando esse povo me desprezará e não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? E o Senhor queria destruir esse povo e estabelecer uma nova nação com Moisés. E Moisés clama ao Senhor, misericórdia ao Senhor. Mas olha o que o Senhor fala no verso 20. Por causa da tua palavra, Moisés, eu vou perdoar esse povo. Mas, tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens, de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me testaram essas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi dar a seus pais com juramento. Nenhum deles, daqueles que me desprezaram, haverá. Mas o meu servo Caleb eu levarei para a terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e perseverou em seguir-me. Fazei meia volta amanhã e caminhai para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Irmão, o Senhor executou juízo sobre esse povo. Todos aqueles que desprezaram o Senhor ficaram prostrados no deserto. Os únicos 2 que entraram foram quem? Josué e Caleb. Acima de 20 anos. Tudo aquele acima de 20 anos ficaram, durante esses 40 anos, peregrinando no deserto, eles foram morrendo. E morreram todos. E aqueles que eles falaram, não, meus filhos não vão entrar nessa terra, nossos filhos vão ser comidos. E esses filhos entraram. Porque o Senhor é fiel, irmãos. Ele promete e Ele cumpre. Que possamos ser como Josué e Caleb. Pousou sobre eles um outro espírito. Qual o espírito? O espírito do Senhor. Eles viram a terra, mas eles não viram só a terra. Eles viram o Senhor os guiando. Irmãos, nós vamos chegar lá. É impossível, né? Para nós é impossível. Tem muitos gigantes, tem muitas dificuldades. Mas o Senhor é fiel. Ele vai nos levar até lá. Ele começou, Ele vai completar essa obra. Mas que nós não sejamos como esse povo desobediente e que desprezou o Senhor. Mas possamos amar o Senhor. E o que Ele requer de nós hoje, irmãos? Ele requer de nós obediência. Eclesiastes, vamos ler Eclesiastes, capítulo 12. O autor de Eclesiastes, ele nos fala grandes coisas maravilhosas. Ele foi um homem que tinha tudo, que provou tudo que o homem natural podia ter. Teve riquezas, sabedoria, e ele falou sobre muitas coisas, muitas vaidades que temos nessa vida, durante toda essa vida. E lá no capítulo 12, depois de tudo aquilo que ele fala, depois os irmãos leem, a gente vê quanta vaidade existe no mundo hoje.
Quanto à vaidade? Tudo é vaidade, irmão. Sem o Senhor. É vazio, não tem valor nenhum. Eclesiastes 12, verso 13. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Ele falou muita coisa, mas chegou aqui na conclusão. Conclusão que é o que importa, né? É o mais importante, né? De tudo aquilo que ele falou, o que é o que mais importa? Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo que foi feito e tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Ele chegou a uma conclusão, nossa, mas de tudo isso aí que você falou, só chegou nisso? Coisa tão simples, parece ser tão simples. Teme a Deus e obedece. Até uma criança entende isso. Não entende? Entende, Milena? Teme a Deus e obedece? Obedece, teme. Entende? Qualquer criança obedece. Se ela entender. É uma coisa simples. Que Jesus também nos ensinou coisas simples. Jesus não veio falar coisas muito avançadas, falando de doutrinas. Jesus fala de coisas simples. E nos ensinou o caminho. Esse que é o principal. Pedro fala que ele nos deixou exemplo para seguir os seus passos. Ele trilhou o caminho por nós. Essa jornada que nós nunca conseguiríamos trilhar, ele trilhou. E agora ele habita em nós. Ele começou a obra, ele vai completá-la. Ele começou nos tirando do Egito, ele vai nos levar para Canaã. Pode ter gigante, pode ter dificuldade, pode ter o que for, ele vai nos levar. Se confiarmos nele. Com 80 anos, Caleb, na hora que teve a distribuição das terras, Caleb olhou para o monte que tinha lá 3 filhos de Anak. Os mais terríveis, os gigantes terríveis. Ele falou, me dá esse monte. E ele foi lá e conquistou aquele monte, através dos seus filhos. E ele venceu, porque ele confiou no Senhor. Com 80 anos ele não tinha perdido o seu vigor. Porque o Senhor o renovou, o Senhor o restaurou. Então, irmãos, nessa nossa jornada, o Senhor quer chegar no final e nos aprovar. E nós tenhamos esse desejo também, ser aprovados pelo Senhor. Vamos passar por muitas coisas, mas temos que obedecer ao Senhor. O Senhor, Hebreus fala que ele, assim como Moisés foi fiel em toda a casa, no Lodecilhão, o Senhor foi fiel também na sua casa. Ele foi obediente. Ele aprendeu a obediência, Hebreus fala, pelas coisas que ele sofreu, ele sendo o Senhor da glória. Ele veio como homem e aprendeu a obedecer. Ele, como Deus, ele não precisava obedecer a ninguém. Ele é o Deus da glória, é o Deus que manda, que faz as coisas surgirem do nada. Mas como homem, ele aprendeu a obediência. E ele foi obediente, Paulo fala em Filipenses, até a morte de cruz. E João relata que ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Ele não fez uma metade da obra. Não. Ele falou, quando eu for, eu vou deixar o meu Espírito, o Consolador vai vir. Ele começou a obra, agora o Espírito está fazendo a obra dele. Nos capacitando, nos moldando a imagem de Cristo. Irmãos, nós precisamos ser obedientes ao Senhor, ser servos fiéis. Que nós possamos clamar cada dia ao Senhor. Senhor, eu não tenho capacidade, mas opera em mim a tua vida, Senhor. Se não buscarmos ao Senhor, irmãos, como o Senhor vai operar? Como falamos do atleta. Se o atleta treinar um dia, você acha que ele vai para a Olimpíada, irmãos? Naturalmente? Que Olimpíada? Ele não vai nem ganhar nem no que tiver o campeonato do bairro, ele vai ganhar alguma coisa. Para a Olimpíada ele tem que treinar todo dia, ele tem que treinar o máximo que ele puder. Para nós sermos fiéis, buscarmos ao Senhor, não adianta buscar o Senhor um dia no ano. Nós vamos buscar o Senhor um dia no ano e vamos esperar Ele descer do céu e nos transformar. Naquele dia, num piscar de olhos, nós vamos ser transformados. Tá, nós vamos ser. Mas nós vamos ter
temos que ser transformados desde agora. Desde agora temos que ser transformados pelo Senhor. De glória em glória. Temos que buscar, temos que amar o Senhor. Nesses últimos dias, as trevas têm se levantado. A gente acha que não, as coisas estão tudo tranquilo, irmãos. O inimigo ele vem para roubar, para matar, para destruir. Nunca se esqueça disso, o Senhor falou. Ele não veio para brincar. E ele não está de brincadeira, o inimigo. Ele quer roubar o nosso tempo com a nossa família, nosso tempo com o Senhor, nossa vida de oração. Ele quer roubar, destruir, para que a gente não tenha tempo nenhum para com o Senhor. Não tenha tempo de orar, não tenha tempo de ler a Bíblia. Hoje o povo de Deus não lê a Bíblia, não ora ao Senhor. Como nós vamos chegar até aquele estágio se nas coisas básicas, a obediência ao Senhor, nós não fazemos? O Senhor falou em Lucas 7, lá no Sermão do Monte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Obediência. Temos que obedecer ao Senhor. Ele foi fiel. Ele fala lá em Hebreus capítulo 10, fala: quando ele veio ao mundo, um corpo me formaste, está no Salmo, eis estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. O Senhor tinha um propósito: agradar ao Pai. Ele fala em João, quando os discípulos chegam perto dele e oferece comida para ele, ele fala: não quero. Minha comida é outra. Você fala assim: nossa, mas será que Jesus já comeu? Está vendo a visão deles? A visão dele é só carnal, natural. O Senhor já deve ter comido, alguém deve ter arrumado uma comida para ele. Ele fala assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Esse era o desejo do Senhor. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 2. O que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo foi uma das últimas cartas, que Paulo escreveu. Temos que prestar atenção, nesses últimos relatos, que quando as pessoas estão no fim da sua vida, elas não ficam perdendo tempo falando aquilo que não é importante, Vão falar aquilo que é importante. Que se a gente gastou nossa vida toda aprendendo alguma coisa, para que no final, que a gente está no final da vida, vai perder falando besteira? Coisa que não vai levar a nada. Não. Paulo vai falar aquilo que é importante. 2 Timóteo 2. Vamos ler do verso 1. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Podemos ser fortes na graça do Senhor. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Está falando de coisas naturais, comparando as coisas naturais e trazendo para as coisas espirituais. Nenhum soldado que está em serviço fica preocupado com os assuntos da vida civil. Aquele da marinha ou qualquer soldado, imagina ele está na guerra. Será que ele está preocupado se a esposa pagou a conta? Se tiver, irmão, está na frente da batalha, já morreu. Na hora que ele descuidou: nossa, será que já paguei a conta hoje? Já foi. Não se envolver, que o inimigo quer que a gente se envolva. Nós somos soldados do Senhor, Ele nos alistou, Ele nos chamou. Então nós temos que fazer o quê? Agradar a Ele. Não temos que agradar a ninguém, a não ser o nosso Senhor. Pedro fala, quando ele estava diante aquele sinédrio, que as pessoas falam: não, Pedro, olha, não fala mais desse nome, não fala mais de Jesus, para com esse negócio de ficar falando aí. Vamos dar uma chicotada, não sei se eles param de falar. Ele fala assim: importa agradar a Deus, antes agradar a Deus do que aos homens. Antes obedecer a Deus. Então eles continuaram. Pedro foi morto. Por quê? Porque seguiu o Senhor. Paulo fala também que todos aqueles que querem viver uma vida piedosa vão sofrer perseguições. Não vamos nos iludir que não vamos ser perseguidos, seja fisicamente ou
de qualquer outra forma, né? Vamos sofrer perseguições, retaliações, mas devemos servir ao Senhor como soldados fiéis. O inimigo, ele quer destruir a obra de Deus. Quando ele vê a obra de Deus sendo edificada, irmãos, vai ter luta, vai ter guerra, a batalha é ferrenha. Quando aquele povo que voltou para restaurar o testemunho depois de Babilônia, eles começaram a edificar. Edificaram o altar, começaram a edificar o templo, edificaram os muros, irmãos, até edificarem os muros, a obra ficou parada. Teve que vir os profetas anunciando a palavra. Por quê? Porque teve oposição. Eles mandaram parar a obra. Por quê? Porque quando a obra é de Deus, o inimigo se levanta. E se o inimigo não tem se levantado contra nós, é porque nós estamos tão fracos que nós não merecemos nem preocupação dele. Se ele se preocupa conosco, se ele fala, aqueles ali têm servido ao Senhor, eu vou destruí-los. Esse é o desejo do inimigo. Mas o Senhor é por nós. Como Josué, cara, falou, nós vamos conseguir. Se morrer entre nós, pessoas, até a vinda do Senhor vai morrer. É normal. Se não for daquela forma que estava morrendo ali em Coríntios, que ele estava tomando a ceia desordenadamente, que o Senhor ofereceu o juízo, se morrermos no Senhor, como o nosso irmão Christian morreu semana passada, aqueles que conheciam esse irmão, sabe que ele foi um irmão fiel ao Senhor. Irmão fiel. Estava com 80 anos e ministrava a palavra no mundo inteiro. E não só por causa disso, mas ele foi um servo que dedicou a sua vida ao Senhor. Foi um servo fiel. Nós nos alegramos com esses exemplos, né? E podemos ver que é possível o Senhor trabalhar em nós. Não é algo que ele deixou que nós não vamos conseguir. Não. Mas temos que ser fiel e obedecer a ele. O último texto para a gente encerrar lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Ele está falando a partir do 32 que os irmãos sofreram perseguições, ofensas, dificuldades. No verso 34, aceitaram com alegria o confisco dos bens. Esses irmãos sofreram, irmãos. Porquanto, no verso 35, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá, dentro em breve, e não tardará. Está citando o texto de Abacuque aqui. Mas o meu justo viverá da fé, ou pela fé. Se recuar, a minha alma não se agradará nele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. E aqui, no capítulo 11, ele começa a falar da fé. Esses homens que andaram com Deus, andaram pela fé, com perseverança. Lá no verso 24, falando de Moisés, ele, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Olha só o que Moisés estava procurando. Ele viu lá na frente a recompensa que tinha para ele. Ele era filho da filha de Faraó, ali segundo ele foi criado. Ele largou isso, irmãos. É o que qualquer um no mundo queria ser. Ele tinha tudo que aos olhos do mundo nós podemos querer ter. Mas ele desprezou. Ele considerou a afronta de Cristo uma maior riqueza do que esses tesouros. Que consideremos também. Se sofremos com Cristo, Pedro fala que isso é glorioso.
Se sofremos por causa de Cristo, porque nós vamos ter uma recompensa. Nossa fé vai ser provada e nós vamos receber recompensa. E depois, lá no verso 27, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, perseverou como aquele que vê o que é invisível. E lá no verso... Deixa eu achar. É esse mesmo. Ele perseverou, né, no 27, em agradar ao Senhor, em estar com Ele, e ele viu o invisível. Nós possamos ver ao Senhor, possamos amá-lo, perseverar em estar com Ele, obedecê-lo até o dia que Ele vier, para que quando Ele vier, possamos ouvir a sua voz: servo bom, servo fiel. Esses servos aqui, eles buscavam algo que a palavra fala que sem nós, eles, no verso 40, não fossem aperfeiçoados. Precisa de nós ainda. O Senhor preparou pela graça do Senhor. Nós, miseráveis que somos, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Que grande privilégio nós temos, né? E aí ele fala no 12, então, agora que nós temos essa grande nuvem de testemunha, vamos deixar de tudo aquilo que está atrapalhando essa carreira e olhar para o Senhor. Como nós falamos, que por causa da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Nós temos lutas ainda para passar, irmãos. Nós temos muita coisa para passar nessa terra, se o Senhor permitir. Nós não sabemos quando Ele vai nos levar, quando Ele vai voltar. Mas até lá, quando Ele voltar, Ele nos encontre fiéis, né? Ele encontre um povo que ama a sua vinda. A coroa está preparada para aqueles que amam a sua vinda, né? Que nesse tempo possamos ser obedientes. Obedientes ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de nós? Que possamos chegar na nossa casa e perguntar para o Senhor a cada dia: Senhor, o que o Senhor quer de nós? Não é algo tão grande, não. O Senhor quer muitas vezes coisas pequenas. Meu filho, para com isso aqui. Criança tem que falar para ela, porque ela não tem noção. Filho, agora é hora de parar de brincar. Vamos fazer isso aqui. O pai também, com amor, ele faz assim: meu filho, ó, tá bom, esse brinquedinho aqui que você estava, tá na hora de largar, né? A mamadeira, a gente vai querer ficar mamando mamadeira até quantos anos? Mamadeira, criança mamando com 1 ano, 2 anos, 3, a minha está com 4, está mamando ainda. Mamadeira, que faz filho, tem que largar. Fala que com 5 anos vai largar. Tem que largar. Imagina com 10, 15 anos você está mamando ainda na mamadeira. É algo estranho, né? Mas hoje os cristãos são assim. Não avançam, por quê? Porque não obedece. A gente não tem retardo mental. Para não... não, tem dificuldade que eu não consigo entender o que Deus fala. Não, leia a palavra. Leia ela com oração para ver se Deus não abre os seus olhos. Ele abre. Se nós vimos ao Senhor com um coração sincero, Ele nos mostra. Ele revela. O Senhor falou lá em Jeremias 29, para aquele povo. Jeremias mandou assim para eles a carta. Estavam lá em Babilônia já. Jeremias falou assim: vocês se multipliquem aí, prosperem, tenham filhos, casem, mas dentro de 70 anos o Senhor vai trazer de volta vocês. Vocês vão me buscar, o Senhor falou, e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Mas quando deu a época de voltar, irmãos, aquele povo se envolveu com as coisas de lá da Babilônia. Como esse soldado se envolver nas coisas da vida civil e vai se perder. Se nós estamos envolvidos, irmão, com muita coisa aqui, não, eu tenho meu negócio, nós podemos ter, irmão. Nós temos nosso trabalho, temos. Nós temos que pagar nossas contas, temos. Mas o Senhor, Ele cuida de nós. Se nós nos envolvermos com muitas coisas aqui, na hora que o Senhor chama nós
para buscar mais profundamente a Ele, que Ele está voltando, vem aqui que agora eu quero o meu testemunho, o Senhor falou para aquele povo. Vamos voltar. Daniel entendeu. Por que Daniel entendeu que tinha chegado 70 anos? Porque ele buscava o Senhor. Fala que ele lia a palavra. E ele entendeu quando ele lia que o Senhor já tinha dado 70 anos, o Senhor ia voltar. Então ele orou e buscou ao Senhor. E o Senhor, então, preparou todas as coisas. O Senhor está voltando. Que nós tenhamos esse coração como de Daniel, como daqueles servos que voltaram. Porque não tinha nenhuma beleza e nenhum atrativo natural para aquele povo voltar de Babilônia para Jerusalém. Estava tudo destruído. O que eles iam fazer lá? Nada. Se não fosse o Senhor, eles iam lá morrer. Mas o Senhor era com eles. E o Senhor, quando o Senhor é conosco, Ele vence todos os nossos inimigos. Ele é fiel. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Quando o Senhor estava com aquele povo, as muralhas caíram, o mar se abriu, e nós temos na nossa vida também muitas maravilhas que o Senhor já fez. E que vimos, que nós não possamos nos esquecer disso, de quem é o nosso Senhor. E a quem nós servimos. Possamos ter esse coração de agradar a Ele, só a Ele. Estar com os nossos olhos nele, buscando a sua vinda, né? Que sejamos, pela graça do Senhor, considerados servos fiéis, né? Aprovados diante dele. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Oh, Senhor, te exaltamos, Senhor, pela tua grandeza, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor começou essa obra, o Senhor vai completá-la, Senhor. O Senhor usa tudo o que for necessário, Senhor, para executar essa obra em nós, Senhor. Quebranta, Senhor, esse coração tão duro, Senhor, que nós temos, Senhor. Nossa serviço, Senhor, que não quer muitas vezes se curvar diante do Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor, de servos tão fracos, Senhor, e inúteis, Senhor, como nós, Senhor. Que possamos, Senhor, ser úteis para Ti, Senhor. Possamos ser encontrados fiéis, Senhor. Possamos olhar para Ti, Senhor, para aquele que suportou tanta oposição, que passou e padeceu, Senhor, tudo por nós, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor há de nos ensinar, Senhor. A Tua unção é sobre o Teu povo, Senhor. Teu Espírito nos ensina, Senhor. Nos ensina aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor. Nos ensina a Te obedecer, Senhor. Nos ensina a Te buscar, Senhor. A Te buscar de todo o nosso coração, Senhor. A deixar de lado, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Possamos buscar somente agradar o Senhor. Somente servir a Ti e amar ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Senhor. Nos conduza, Senhor, para os nossos lares, Senhor. Que as nossas vidas a cada dia sejam mudadas, Senhor, por Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.